Bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu venho por meio desse vídeo fazer mais um comentário e hoje é muito especial. É o seguinte, eu estive desde a semana passada fazendo exatamente isso, lendo a harpa cristã. Não é comum ver alguém fazendo isso. Lê-se a Bíblia, livros, mas inário não se lê. Mas eu, como sou curioso, que leio até bula de remédios, eu achei por bem de ler as letras da harpa cristã, que é adotada por todo o meio pentecostal. Dezenas de igrejas, as mais diversas igrejas, adotaram a harpa cristã, mais ou menos assim, com 640 hinos. E desde a semana passada, terminei hoje de ler a última música, que é o hino de número 640. Analisei todos os 640 hinos e eu quero fazer um comentário sobre o que eu achei desse cenário adotado pelas igrejas pentecostais. Tem algumas observações a serem feitas que eu quero trazer por meio desse vídeo. Analisando os 640 hinos, eu pude constatar algumas coisas interessantes a priori. Primeiro, eu pude identificar que os hinos da harpa cristã são bíblicos. Os hinos são baseados na Bíblia Sagrada. Outra coisa, os hinos eles são cristocêntricos, ou seja, os hinos têm Cristo como centro da poesia, da discussão, do discorrer, do comentário. Outra coisa, em terceiro lugar, a maioria dos hinos, eles são futuristas, ou seja, eles falam do porvir, eles falam acerca da vida futura que o cristão terá com Cristo, tanto no reino do Pai lá no céu, como na terra no período do milênio e por toda a eternidade. A paz, a alegria, a felicidade e o contentamento que trará essa vida futura que o cristão terá. Em quarto lugar, os hinos dessa harpa, desse cenário, eles não foram, interessante isso, esse ponto que eu quero destacar, eles não foram contaminados pela teologia da prosperidade. Alguns acreditam que a teologia da prosperidade nasceu nos Estados Unidos, mas não. Se você ler desde o primeiro livro da Bíblia, que não é o livro do Gênesis, o livro do Gênesis está posto como o primeiro, na ordem em que estão inseridos os livros, mas na ordem cronológica acredita-se que quem foi o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. Então, desde o livro de Jó já encontramos a teologia da prosperidade, quando um dos amigos, entre aspas, de Jó, que quem tem um amigo daquele não precisa nem ter inimigo. Um dos amigos de Jó perguntou a Jó: onde você viu o justo sofrer? Mais ou menos assim, o justo padecer. Você não é justo, Jó. Você só está sofrendo porque você tem pecado, você está sofrendo porque você tem falhas. Então está aí instaurada a teologia da prosperidade desde o primeiro livro da Bíblia. Então os hinos da harpa cristã, eles não foram contaminados por essa teologia da prosperidade que defende que o cristão tem que ser necessariamente próspero aqui na terra. Quando a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo principalmente, defende e ensina-nos que a principal prosperidade que existe é a prosperidade espiritual. Todas as vezes que você encontrar na Bíblia Sagrada referência à prosperidade, à multiplicação, à riqueza, não se refere nunca a bens, a negócios materiais. Se referem exclusivamente a assuntos espirituais. Até porque Jesus Cristo não veio instaurar um reino material na terra, um reino físico, mas veio instaurar um reino espiritual. Ele falou muitas vezes, uma vez ele falou: a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Outra vez ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Enfim, todas as vezes que ele falar de prosperidade é espiritual e não material. É bom entender isso, teólogos da prosperidade. E outra coisa que eu descobri também é que a maioria dos hinos foi feita
A maioria dos hinos foi feita por um pastor conhecido como Paulo Leivas Macalão, PLM. Quando você encontrar na harpa as siglas, as iniciais PLM, referem-se a Paulo Leivas Macalão. Mas analisando os hinos da harpa, eu encontrei 3 coisas intrigantes que eu não esperaria encontrar nessa harpa cristã. É a isso que eu quero me ater. Eu iniciei minha observação elogiando a harpa, até porque os hinos são maravilhosos, devem ser cantados mesmos, mas apenas 3 ressalvas eu queria fazer quanto à harpa cristã, que eu observei quando da leitura desses 740 hinos. O hino de número 42, que foi feito por Justus Nelson, ele diz assim: saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai. E segundo a teologia, os teólogos sabem muito bem, melhor do que eu, todos os que estudam a Bíblia, os curiosos, os teólogos, os estudiosos da Bíblia Sagrada sabem que essa questão de arcanjos no plural não existe na Bíblia. Essa é uma tradição católica, e como se trata de tradição, não é uma coisa comprovada biblicamente. Até porque os católicos, a Igreja Apostólica Romana, ela não tem apenas a Bíblia como manual e regra de fé. A conhecida sola escritura, que Martinho Lutero defendia demais e trouxe para o protestantismo. A Igreja Católica defende que existe, além da Bíblia Sagrada como regra de fé, existe a tradição dos pais da Igreja. Então, como isso é vigente no seu meio, eles defendem que além de existir... Aliás, eles defendem que existem mais de um arcanjo. Eles defendem que existe o arcanjo Miguel, Rafael e Gabriel. Mas segundo eu tenho visto, e vocês que estudam a Bíblia podem constatar comigo, a Bíblia Sagrada, nós protestantes que defendemos apenas a Bíblia como regra e manual de fé, a Bíblia Sagrada defende apenas a existência de um arcanjo. Segundo está escrito em Judas, versículo 9, que diz que quando o arcanjo, aí diz o nome dele, Miguel, contendia com o diabo acerca do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição, mas só disse aquilo: o Senhor te repreenda. Ele só pronunciou isso: o Senhor te repreenda. Quem pronunciou isso? O arcanjo Miguel. E você pode folhear a Bíblia Sagrada, os 1189 capítulos, os 31.173 versículos, os 66 livros da Bíblia, e você não vai encontrar outro arcanjo. Quando você encontrar a palavra arcanjo, está sempre no singular. E como nós que estudamos a língua portuguesa sabemos, a palavra quando está no singular é porque não dá margem para outras. É único. Tá certo? Então a harpa cristã traz aqui arcanjos no plural. Então foi um erro. E eu não quero tratar aqui de erros gramaticais, eu quero tratar de erros teológicos. E não é um erro gramatical, porque se fosse gramatical não seria heresia. Mas torna-se heresia porque a palavra arcanjos vem sucedida do vocábulo vos prostrais. E vos é a segunda pessoa do plural, que denota mais de uma pessoa. Então, arcanjos vos prostrais. Arcanjos vos prostrais. 2 vezes a palavra arcanjo. Então, esse hino, teologicamente, ele está incorreto, porque não existem mais de um arcanjo. Só existe um arcanjo, que é Miguel. E essa ideia de arcanjos no plural, mais de um arcanjo é da Igreja Católica. Além desse hino, temos o hino 252. O hino 252 também traz o termo arcanjos. No seu refrão, santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins. O hino 252. O primeiro foi o hino 42. O segundo hino é o 252 e o terceiro é o 74. O 74 traz também o termo arcanjos. Talvez Cristo venha ao romper da aurora, com santos arcanjos e com voz sonora.
Esses dois últimos, o 252 e o 74, são ambos de Paulo Leivas Macalão. Então, essa observação primeira e primária que eu queria fazer, que teologicamente o termo arcanjos, a palavra arcanjo no plural, não existe na teologia, tampouco na Bíblia Sagrada. Outra observação que eu queria fazer é do hino 196. Hino 196. Na sua segunda estrofe, esse hino foi feito por Frida Wingren, que foi uma das filhas de um dos pioneiros das Assembleias de Deus aqui no Brasil, o Gunnar Wingren. Frida Wingren fez esse hino e na segunda estrofe ele diz assim: muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Essa ideia desse hino é a seguinte: é que Saulo, que é o primeiro nome que aparece na Bíblia, é Saulo, acerca desse homem. Saulo, depois que converteu-se, que se encontrou com Jesus e que se arrependeu e que Jesus transformou sua vida, Jesus transformou o nome de Saulo em Paulo. E eu vejo, além desse hino ser propagado, pregadores, conferencistas, pastores, membros, obreiros, pregando e repetindo essa ideia de que Saulo foi transformado em Paulo. Mas eu queria fazer uma observação, não gramaticalmente, mas teologicamente. Deus não mudou de forma nenhuma o nome de Saulo para Paulo depois que ele se arrependeu. Grave essa frase: Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo quando ele se arrependeu e se converteu. Tá certo? Aí você me pergunta, por que, irmão Charles? Vou lhe explicar. Simplesmente, Saulo e Paulo são nomes da mesma pessoa, só que em línguas diferentes. Por exemplo, na América chamamos John, no Brasil chamamos João. É simples. Na América chamamos Joseph. Em hebraico chamamos Yosef. No Brasil chamamos José. Na América chamamos Mary. No Brasil chamamos Maria. Da mesma forma aconteceu com Paulo. Por exemplo, o nome Paulo em grego é Saulo. Saulo é um nome grego. Saul é um nome hebraico da mesma pessoa. E Paulo é um termo em latim. Simplesmente é o mesmo nome, Paulo, só que em línguas diferentes. Saulo é em grego, Saul é em hebraico e Paulo é em latim. Então Saulo não foi transformado em Paulo porque se converteu. Simplesmente ele passou a ser mais conhecido por Paulo, mas não mudou o seu nome. Se ele fosse para outra região, o nome dele seria mudado novamente para Saulo, porque era a língua que se falava na época, o grego. Tá certo? E o nome de Paulo significa pequeno ou baixo. E para finalizar a minha observação sobre os hinos da harpa cristã, eu quero terminar com o hino 638. É o hino nacional brasileiro. E eu faço uma questão. Esse hino nacional brasileiro foi feito por Joaquim Osório Duque Estrada. Nós sabemos muito bem, aprendemos isso nas escolas. O hino nacional brasileiro traz um termo, um vocábulo, que é perentoriamente proibido em nosso ambiente de culto, em nossas igrejas. A palavra idolatrada. O hino traz duas vezes a palavra: ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. No segundo refrão, na segunda estrofe: ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Então, o que é idolatrada? Idolatria é adoração a ídolos. É, em particular, adoração à pátria. Nós não idolatramos nada. Nós adoramos apenas a Deus. E eu pergunto o seguinte: esse hino 638 apenas figura em nossas harpas? Esse hino deve ser cantado em nossas igrejas? Ou quando chegar nessa parte a gente deve calar? Ou quando chegar nessa parte que falar idolatrado a gente tem que falar outra palavra? Eis a questão, fica suspenso e fica incógnita. O que fazer com essa palavra idolatrada? Porque não é aceitável em nosso ambiente religioso.
Porque idolatria é tirar Deus de foco e centrar a atenção para outra coisa. E como nós sabemos, a Bíblia Sagrada diz que idolatria é pecado. Não terás outros deuses diante de mim. Então, podemos admirar, podemos amar, respeitar, honrar a nossa pátria, mas nunca idolatrá-la. Adoração somente a Deus. Que Deus abençoe a todos. Então fica essa observação. Essas 3 observações sobre arcanjos, sobre o nome de Saulo, que foi transformado em Paulo, que não é provado teologicamente, não existe essa mudança biblicamente, e sobre o termo idolatrada com relação à pátria. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado pela atenção.